Em março de 1990, na antiga União Soviética, caças são enviados para investigar luzes pulsantes a nordeste de Moscou. Durante 3 horas e meia, eles perseguem as luzes que se moviam a velocidades de até 4.800 km por hora. Nenhuma imagem de radar apareceu nas telas nas estações de solo, mas fotografias foram tiradas e o rastreamento térmico produziu resultados. Para o chefe das Forças de Defesa Aérea, esses resultados secretos eram provas suficientes da existência de OVNIs. Mas os jornalistas estão perguntando se houve outras aparições. Destes 1.990 casos, só um estava embasado por evidências. Este é o único caso em que há provas reais. Nem se considerou que a aparição poderia ser de um bombardeiro stealth. Nunca pensamos que fosse uma aeronave stealth americana. As características de radar não são as mesmas. O stealth se comporta como um avião em termos de velocidade e maniabilidade. Os OVNIs são muito diferentes. A regra que não está escrita: não dispare em OVNIs. No que se refere às instruções oficiais, nós, da Defesa Aérea, temos certas regras que não estão escritas, que significam que não devemos disparar em OVNIs. A partir de 1977, um estudo oficial do Ministério Soviético de Defesa tem coletado centenas de relatos de OVNIs, alegadamente para adquirir tecnologia extraterrestre para uso militar. Seus arquivos listam muitos casos. Em um caso, um piloto relatou ter visto uma luz se aproximando quando, de repente, sua aeronave começou a descer rapidamente. Apesar de ter aterrissado em segurança, houve danos na asa esquerda. Inédito no Ocidente, este filme amador parece mostrar um OVNI sobre o parlamento em Vilnius, a capital da Lituânia. A aeronave paira sem produzir ruído e aparentemente aterrissa. Ao amanhecer do dia seguinte, a milícia local gravou estas imagens em vídeo. Aumentada, a aparência do visitante noturno é esta. Ele se move diferente de um helicóptero ou avião normais. Em outro incidente soviético, centenas de pessoas acharam que viram um OVNI gigante sobre a cidade de Petrozavodsk, no noroeste da Rússia, em 1977. Mas estudos estabeleceram que era o propulsor de um satélite lançado secretamente. Ainda na Academia de Ciência Soviética, tais fenômenos são considerados dignos de uma investigação séria. Além dos estudos militares, este corpo governamental para pesquisa acadêmica coordena uma coleta nacional de informações para análise científica. Aqui, o Comitê Central de Estudos de OVNIs coleta dados de 10 outras academias científicas. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre nossos métodos. Para algumas aparições, realizamos investigações de campo. Uma aparição aqui resultou em 12 anos de pesquisas. Passageiros de um trem relataram ter avistado um OVNI. Uma aeronave metálica que aterrissou nas suas proximidades. O biólogo Yuri Smiakov acredita que houve mudanças permanentes no cenário.
Acreditamos que este pode ter sido um local de aterrissagem. Esse é um lugar muito interessante, porque tem campos magnéticos muito fortes. Seus experimentos descobrem que criaturas vivas estiveram neste local. Essas descobertas são consistentes com os estudos de outros lugares onde OVNIs aterrissaram, onde o solo aparentemente parece não ter mais vida, nem mesmo micróbios. O mais intrigante de tudo é que amostras de terra tiradas dos locais de aterrissagem contêm minúsculas esferas. Seu trabalho o levou a concluir que essas esferas eram de origem extraterrestre, contendo o DNA, a semente da própria vida. Nos Estados Unidos, testes dessas amostras foram divididos. Os resultados indicam que as esferas são de origem desconhecida ou partes comuns de sistemas de filtragem de água do solo. Ainda assim, alguns pesquisadores russos acreditam que microtecnologia extraterrestre está sendo colocada aqui por gatunos interplanetários. Dado o interesse mundial, os pesquisadores têm tentado classificar relatos de aparições de OVNIs e encontros com extraterrestres. Quando um objeto voador não identificado é visto, mas nada mais, ele é rotulado de contato imediato do primeiro grau. Quando deixam rastros, ele se torna do segundo grau. Depois, existem os contatos imediatos do terceiro grau, quando as pessoas relatam ter observado extraterrestres. Nos contatos imediatos do quarto grau, a testemunha realmente interage com os extraterrestres. Em novembro de 1980, em Todmorden, Inglaterra, Alan Godfrey, um experiente oficial de polícia, estava numa ronda noturna quando viu um objeto que não podia identificar. Eu estava fazendo minha ronda noturna, então decidi que iria a um determinado local naquela noite. Quando eu estava para voltar, eu vi na Fernley Road aquele objeto. Quando eu cheguei perto, ficou evidente que eu não estava olhando para uma coisa que normalmente encontraria ao amanhecer em Todmorden, sabe? Achei que poderia ser um balão de ar quente que tinha caído. Mas, obviamente, quando me aproximava mais, percebi que era um objeto metálico, feito pelo homem. Era uma coisa construída, não era uma alucinação, era real. Esse objeto tinha 6 metros de largura. Tinha 4,30 metros de altura. Tinha o formato de diamante. A metade inferior dele girava, a metade superior estava parada. Tinha uma série de janelas escuras, ou poderiam ser painéis. E se eu saísse do carro, pegasse um tijolo e atirasse nele, provavelmente descobriria se eram janelas ou não. As árvores que se alinhavam à beira da estrada estavam sacudindo violentamente, mas ainda assim, enquanto eu estava dando partida no carro, não senti nenhuma vibração. Não ouvi ruído algum, mas é claro que eu não ia sair do carro. Peguei a minha prancheta, coloquei-a no meu joelho e comecei a desenhá-lo. Mas quando estava desenhando o objeto, de repente eu estava do outro lado dele, dirigindo o carro da polícia, e o objeto tinha partido. Um período de tempo tinha passado. Após uma regressão hipnótica, o policial lembrou-se de mais detalhes. Existe uma escuridão completa e depois uma sensação de flutuação, como se eu ou outro veículo, seja o que for, estivesse flutuando. Depois acordei num quarto. Nesse quarto havia um humanoide muito alto. Ele tinha entre 1,83 m a 2 metros, muito alto, magro, de barba. Ele vestia uma touca cirúrgica e estava com seu avental branco. O que aconteceu depois foi que pediram para eu subir nessa cama. Ele me fez perguntas e eu não sei como as fez, porque a sua boca não se movia. Ele não estava falando. Ele queria que eu subisse na cama. Obviamente, fosse quem fosse, ele tinha uma espécie de influência nos meus pensamentos. Ainda assim me senti à vontade com ele.
Me senti confortável com ele. Tive a impressão de já conhecê-lo antes. Eu não sentia medo dele ou algo assim. Eu não senti que estava em perigo. Então, estou na cama e essas coisinhas horríveis aparecem. Eles tinham o formato de uma lâmpada. Seus olhos eram escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los. E havia 7 ou 8 deles. Policiais nas proximidades disseram que tinham visto uma luz no céu, e Alan Godfrey insiste que seu encontro foi genuíno. Sei o que vi naquela noite. Era real. Era muito real. Em 1974, em Landrillo, país de Gales, os moradores sentiram grandes tremores. Os tremores não tiveram uma causa natural. Bem, não tenho ideia alguma do que aconteceu. Não acho que tenha sido um terremoto, sabe? Ainda acho que não foi um terremoto. John Roberts não foi o único abalado naquele dia. Hugh Edwards achou que tinha visto um disco voador. Eu vi esse objeto vir da montanha. Era do tamanho de um ônibus. Era luminoso de uma ponta a outra. Ele atravessou a montanha em direção à estrada. Eu estava bem ali. Ele mergulhou como se fosse bater e sumiu da minha vista, indo para o vale. Bom, eu já tinha ouvido muitas coisas sobre discos voadores e pensei, bem, é isso aí. O único som que eu ouvi era como passando pelo ar. Realmente eu fiquei muito surpreso ao vê-lo. A enfermeira do município achou que um avião tivesse caído. Achei que podia ter sido um desastre de avião. Talvez como enfermeira eu pudesse prestar os primeiros socorros. Então chamei minhas filhas. Entramos no carro e subimos a montanha. Dirigimos um longo caminho pela estrada da montanha e à nossa esquerda dava para ver uma enorme bola cor de laranja sobre a montanha brilhando. Paramos e começamos a olhar para o que achávamos ser um avião, em chamas. Porque pensamos, pode haver corpos se foi um acidente de avião. E não estávamos felizes com essa perspectiva. Mas ficamos muito surpresas por ver aquela grande bola laranja parada ali. Não havia chamas e a sua forma era muito uniforme. O formato esférico daquilo nos fez perceber que não era um avião. Não havia chamas, mas esse grande objeto laranja que vimos estava pulsando. E dava para ver luzes, pequenas luzes, como luzes de sinalização, indo em direção ao objeto em zigue-zague, e presumimos que naquele momento alguém estava indo ver aquilo. Mas depois percebemos que um grupo de busca não podia ter chegado lá, localizado e chegado lá no tempo em que levamos para ir da cidade até a montanha. Ninguém teria tempo de ter se organizado para chegar até o objeto que vimos. Como nenhum grupo de busca saiu naquela noite, nada foi descoberto no local. Mas o astrônomo Ron Madsen sugeriu que o que as pessoas viram foi um meteorito ou uma bola de fogo, e que ele coincidiu com um terremoto numa falha próxima. Pensando que aquela explosão poderia muito bem ter sido provocada por um pedaço de rocha impactante, nossa primeira reação foi tentar calcular a energia envolvida. E pareceu-nos que seria uma coisa que corresponderia a uma explosão de cerca de 600 toneladas de dinamite.
Recebemos cartas de lugares como Penzance e do norte da Irlanda e de Derby, todas relatando visões de uma luz brilhante, com um brilho comparável talvez à meia-lua, movendo-se pelo céu com a velocidade de um avião, mas sem som, e deixando um rastro de fumaça, exatamente como um objeto em chamas caindo. Nos dias seguintes, perceberíamos, é claro, que a cidade não está muito distante da falha Bala, que está ativa e vem se movendo regularmente há milhares de anos. E naquela época, nós não sabíamos, mas naquela noite houve movimentação na falha. E isso é uma evidência incontestável. Foi uma coincidência. Havia bolas de fogo no céu, ao mesmo tempo em que houve um movimento ao longo da falha de Bala. Bem, não tenho ideia alguma do que aconteceu. Não acho que tenha sido um terremoto, sabe? Ainda acho que não foi um terremoto. John Roberts não foi o único abalado naquele dia. Hugh Edwards achou que tinha visto um disco voador. Eu vi esse objeto vir da montanha. Era do tamanho de um ônibus. Era luminoso de uma ponta a outra. Ele atravessou a montanha em direção à estrada. Eu estava bem ali. Ele mergulhou como se fosse bater e sumiu da minha vista, indo para o vale. Bom, eu já tinha ouvido muitas coisas sobre discos voadores e pensei, bem, é isso aí. O único som que eu ouvi era como passando pelo ar. Realmente eu fiquei muito surpreso ao vê-lo. A enfermeira do município achou que um avião tivesse caído. Achei que podia ter sido um desastre de avião. Talvez como enfermeira eu pudesse prestar os primeiros socorros. Então chamei minhas filhas. Entramos no carro e subimos a montanha. Dirigimos um longo caminho pela estrada da montanha. E à nossa esquerda dava para ver uma enorme bola cor de laranja sobre a montanha brilhando. Paramos e começamos a olhar para o que achávamos ser um avião. Em chamas. Porque pensamos, pode haver corpos se foi um acidente de avião. E não estávamos felizes com essa perspectiva. Mas ficamos muito surpresas por ver aquela grande bola laranja parada ali. Não havia chamas e a sua forma era muito uniforme. O formato esférico daquilo nos fez perceber que não era um avião. Não havia chamas, mas esse grande objeto laranja que vimos estava pulsando. E dava para ver luzes, pequenas luzes, como luzes de sinalização, indo em direção ao objeto em zigue-zague, e presumimos que naquele momento alguém estava indo ver aquilo. Mas depois percebemos que um grupo de busca não podia ter chegado lá, localizado e chegado lá no tempo em que levamos para ir da cidade até a montanha. Ninguém teria tempo de ter se organizado para chegar até o objeto que vimos. Como nenhum grupo de busca saiu naquela noite, nada foi descoberto no local. Mas o astrônomo Ron Madsen sugeriu que o que as pessoas viram foi um meteorito ou uma bola de fogo. Eles tinham o formato de uma lâmpada, seus olhos eram escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los, e havia 7 ou 8 deles. Policiais nas proximidades disseram que tinham visto uma luz no céu, e Alan Godfrey insiste que seu encontro foi genuíno. Sei o que vi naquela noite. Era real. Era muito real. Em 1974, em Landrillo, país de Gales, os moradores sentiram grandes tremores. Os tremores não tiveram uma causa natural.
Bem, não tenho ideia alguma do que aconteceu. Não acho que tenha sido um terremoto, sabe? Ainda acho que não foi um terremoto. John Roberts não foi o único abalado naquele dia. Hugh Edwards achou que tinha visto um disco voador. Eu vi esse objeto vir da montanha. Era do tamanho de um ônibus. Era luminoso de uma ponta à outra. Ele atravessou a montanha em direção à estrada. Eu estava bem ali. Ele mergulhou como se fosse bater e sumiu da minha vista, indo para o vale. Bom, eu já tinha ouvido muitas coisas sobre discos voadores e pensei, bem, é isso aí. O único som que eu ouvi era como passando pelo ar. Realmente eu fiquei muito surpreso ao vê-lo. A enfermeira do município achou que um avião tivesse caído. Achei que podia ter sido um desastre de avião. Talvez como enfermeira eu pudesse prestar os primeiros socorros. Então chamei minhas filhas. Entramos no carro e subimos a montanha. Dirigimos um longo caminho pela estrada da montanha. E à nossa esquerda dava para ver uma enorme bola cor de laranja sobre a montanha brilhando. Paramos e... Tinha o formato de diamante. A metade inferior dele girava, a metade superior estava parada. Tinha uma série de janelas escuras, ou poderiam ser painéis. E se eu saísse do carro, pegasse um tijolo e atirasse nele, provavelmente descobriria se eram janelas ou não. As árvores que se alinhavam à beira da estrada estavam sacudindo violentamente, mas ainda assim, enquanto eu estava dando partida no carro, não senti nenhuma vibração. Não ouvi ruído algum, mas é claro que eu não ia sair do carro. Peguei a minha prancheta, coloquei-a no meu joelho e comecei a desenhá-lo. Mas quando estava desenhando o objeto, de repente eu estava do outro lado dele, dirigindo o carro da polícia, e o objeto tinha partido. Um período de tempo tinha passado. Após uma regressão hipnótica, o policial lembrou-se de mais detalhes. Existe uma escuridão completa e depois uma sensação de flutuação, como se eu ou outro veículo, seja o que for, estivesse flutuando. Depois acordei num quarto. Nesse quarto havia um humanoide muito alto. Ele tinha entre 1,83 m a 2 metros, muito alto, magro, de barba. Ele vestia uma touca cirúrgica e estava com seu avental branco. O que aconteceu depois foi que pediram para eu subir nessa cama. Ele me fez perguntas e eu não sei como as fez, porque a sua boca não se movia. Ele não estava falando. Ele queria que eu subisse na cama. Obviamente, fosse quem fosse, ele tinha uma espécie de influência nos meus pensamentos. Ainda assim, me senti à vontade com ele. Me senti confortável com ele. Tive a impressão de já conhecê-lo antes. Eu não sentia medo dele ou algo assim. Eu não senti que estava em perigo. Então, estou na cama e essas coisinhas horríveis aparecem. Eles tinham o formato de uma lâmpada. Seus olhos eram escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los. E havia 7 ou 8 deles. Policiais nas proximidades disseram que tinham visto uma luz no céu e Alan Godfrey insiste que seu encontro foi genuíno. Sei o que vi naquela noite. Era real. Era muito real. Em 1974, em Landrillo, país de Gales, os moradores sentiram grandes tremores. Os tremores não tiveram uma causa natural. A testemunha realmente interage com os extraterrestres. Em novembro de 1980, em Todmorden, Inglaterra,
Alan Godfrey, um experiente oficial de polícia, estava numa ronda noturna quando viu um objeto que não podia identificar. Eu estava fazendo minha ronda noturna, então decidi que iria a um determinado local naquela noite. Quando eu estava para voltar, eu vi na Fernley Road aquele objeto. Quando eu cheguei perto, ficou evidente que eu não estava olhando para uma coisa que normalmente encontraria ao amanhecer em Todmorden, sabe? Achei que poderia ser um balão de ar quente que tinha caído. Mas, obviamente, quando me aproximava mais, percebi que era um objeto metálico, feito pelo homem. Era uma coisa construída, não era uma alucinação, era real. Esse objeto tinha 6 metros de largura. Tinha 4,30 metros de altura. Tinha o formato de diamante. A metade inferior dele girava, a metade superior estava parada. Tinha uma série de janelas escuras, ou poderiam ser painéis. E se eu saísse do carro, pegasse um tijolo e atirasse nele, provavelmente descobriria se eram janelas ou não. As árvores que se alinhavam à beira da estrada estavam sacudindo violentamente, mas ainda assim, enquanto eu estava dando partida no carro, não senti nenhuma vibração. Não ouvi ruído algum, mas é claro que eu não ia sair do carro. Peguei a minha prancheta, coloquei-a no meu joelho e comecei a desenhá-lo. Mas quando estava desenhando o objeto, de repente eu estava do outro lado dele, dirigindo o carro da polícia, e o objeto tinha partido. Um período de tempo tinha passado. Após uma regressão hipnótica, o policial lembrou-se de mais detalhes. Existe uma escuridão completa e depois uma sensação de flutuação, como se eu ou outro veículo, seja o que for, estivesse flutuando. Depois acordei num quarto. Nesse quarto havia um humanoide muito alto. Ele tinha entre 1,83 m a 2 metros, muito alto, magro, de barba. Ele vestia uma touca cirúrgica e estava com seu avental branco. O que aconteceu depois foi que pediram para eu subir nessa cama. Ele me fez perguntas e eu não sei como as fez, porque a sua boca não se movia. Ele não estava falando. Ele queria que eu subisse na cama. Obviamente, fosse quem fosse, ele tinha uma espécie de influência nos meus pensamentos.